Boa noite, irmãos. Saúdo com a graça e a paz todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Rei. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versos 28 a 40. Este é o texto-alvo da nossa meditação. Lucas, capítulo 19, versos 28 a 40. Diz assim a santa e inerrante palavra do nosso Deus. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam até aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram a Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Senhor Deus, fala conosco hoje por meio da Tua palavra, penetra no mais íntimo do nosso ser e muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, discernimento e sabedoria para aplicarmos todas essas verdades em nosso viver diário. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. O sermão ele está estruturado da seguinte maneira: versos 28 a 34, o rei chegando em Jerusalém. Dos versos 35 a 38, a reação da multidão. E dos versos 39 e 40, a oposição dos fariseus. Tá? Então, o rei chegando em Jerusalém, versos 28 a 34, a reação da multidão, versos 35 a 38, e verso 39 e verso 40, a oposição dos fariseus. Mas antes de avançarmos, eu gostaria que você parasse de anotar e por um instante olhasse aqui para mim. Existe dentro de cada um de nós um advogado interior. Esse advogado é de defesa, pois ele sempre vai dizer que nós somos os justos. Ele sempre vai dizer que nós somos os certos da história. Ele sempre vai dizer que o problema está no outro e não em mim. E por isso que eu peço que você ouça esse sermão com um coração aberto, reconhecendo que há coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Reconhecendo que sim, existem coisas na sua vida que precisam ser transformadas. E essas coisas, elas só podem ser transformadas pela palavra de Deus. Porque somente a palavra penetra no mais fundo do ser humano, que é o coração. Então, certamente há, sim, coisas que precisam ser transformadas na sua vida. Ouça essa palavra com um coração aberto à palavra do Senhor, entendendo que o Senhor quer falar é com você que Deus quer falar nessa noite.
Desde o domingo retrasado, alguns domingos passados, nós começamos a tratar mais especificamente sobre o ministério de Jesus rumo à cidade de Jerusalém, local onde ele iria cumprir, de fato, a sua missão. Volte umas páginas da sua Bíblia para o capítulo 18 de Lucas, e olha o versículo 31 a 34. Aqui nós temos a missão de Jesus Cristo. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas, a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Então, o motivo pelo qual Jesus estava indo para a cidade de Jerusalém era para que cumprisse essa missão, que Jesus fosse entregue nas mãos dos gentios, que Jesus fosse açoitado por eles, cuspido por eles, esbofeteado por eles, mas, ainda que morra diante de todos esses sofrimentos, ao terceiro dia ressuscitará. Essa é a missão de Jesus. E é isso que ele está fazendo, caminhando para a cidade de Jerusalém. E quando Jesus compartilhou essas verdades aos seus discípulos, certamente eles não compreenderam. Como o texto diz, eles, porém, não entenderam nada disso. Então, aqui, nós temos Jesus a caminho de Jerusalém. E conforme ele ia caminhando, ele ia avançando para essa cidade, coisas aconteceram durante o caminho, no caminho. Por exemplo, a cura do cego Bartimeu, a cura do cego de Jericó. A multidão que estava ali com aquele cego, ao falar sobre Jesus, disseram: Jesus, Nazareno. Mas o cego, que fisicamente era cego, mas que os seus olhos espirituais estavam abertos, foi capaz de enxergar quem de fato Jesus é e qual a obra que Jesus Cristo veio fazer. Ao perguntar, o cego clamando a Jesus, Jesus passando, ele dizendo: Jesus, filho de Davi. Sabe quem de fato é Jesus? A multidão dizia: Jesus, o Nazareno. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi. E qual a sua obra? Ao falar, ele reconhece a obra de Jesus ao falar: tem compaixão de mim. Essa expressão nós encontramos também quando olhamos a parábola do fariseu e publicano. Quando o publicano bateu no peito e disse: tem pena de mim, que sou um pecador. Essa é a obra de Jesus Cristo. Ele veio morrer por pecadores. Tem compaixão de mim. Essa é a postura que nós precisamos nutrir. Logo após a cura do cego de Jericó, nós tivemos um milagre que aconteceu na casa de Zaqueu. Isso nós já estamos no capítulo 19, versículos de 1 a 10. O sermão retrasado. O milagre da salvação. Jesus encontrou Zaqueu, o homem que era odiado pela sociedade, desprezado pelo seu ofício, por causa do seu trabalho, era judeu que cobrava judeu. O homem rico, mas que enriqueceu de maneira corrupta. Então, ninguém gostava dele. Mas o Senhor foi à sua casa e o salvou. O milagre da salvação. E no domingo passado, nós, ao ouvirmos o pastor Wanderson, ele trouxe a parábola das 10 minas. E a grande lição dessa parábola é o seguinte: o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que você está fazendo da sua vida? Essa é a pergunta, para você. O que você está fazendo com a sua vida? Sabendo que o grande rei está voltando. Sabendo que um dia prestaremos contas ao Senhor de tudo que nós estamos fazendo aqui neste mundo. Deus, como um nobre que saiu e voltará, deixou recursos em nossas mãos.
deixou coisas em nossas mãos. Todos nós, cada um de nós aqui somos mordomos das coisas do Senhor, administradores das coisas de Deus. E o Senhor voltará, o grande rei voltará, e nós estaremos diante dele, e prestaremos contas pela forma como nós temos administrado os seus recursos. Deus colocou dons em nossas vidas, Deus nos dotou com dons, Deus nos dotou com talentos, e como você tem usado isso para que o reino avance, como você tem usado os seus dons, os seus talentos no reino de Deus. Prestaremos contas diante do Senhor. E quando esse grande dia chegar, nós estaremos contados entre aqueles que foram chamados de muito bem, servo bom. Ou estaremos no grupo daqueles que foram chamados de servo mau. Onde nós estaremos quando o grande dia chegar? Então, o que você tem feito da sua vida? O que você tem priorizado na sua vida? É o reino de Deus e a sua justiça? Ou é o seu próprio reino? Agora, no versículo 28 em diante, nós começamos, por assim dizer, uma nova sessão. Porque aqui, de fato, nós entramos na última semana de Jesus Cristo, né? Chamado Semana da Paixão. Paixão vem do latim passio, que significa sofrimento, que significa padecimento. Então nós estamos na última semana onde Jesus sofrerá diversas dores. Sejam elas a dor da traição, seja ela a dor dos julgamentos injustos, seja ela a dor da crucificação e a dor da morte. Estamos na última semana de Jesus Cristo. Jesus está cada vez mais perto da cidade de Jerusalém, onde ele cumprirá com tudo aquilo que Deus determinou para ele. Quando? Antes da fundação do mundo. O Senhor decretou todas as coisas. E aqui diante de nossos olhos, o texto que nós acabamos de ler, nós temos um dos momentos mais marcantes e simbólicos da vida de Jesus Cristo. Um momento marcante, pois esse texto é conhecido como a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. E esse episódio revela algo muito profundo para a gente, porque ele revela a natureza do reino de Deus. E não somente isso, mas como o povo reagiu diante da revelação de que Jesus Cristo era o Messias prometido. E não somente isso, nós vamos encontrar como é a verdadeira adoração. Como deve ser uma adoração que agrada a Deus. Este povo, esta multidão, estes judeus, eles tinham um problema, e é o nosso problema também. Eles estavam prestando um culto incompleto a Deus. Por quê? Porque eles estavam adorando ao Senhor baseado nos seus próprios achismos acerca de Deus. Então eles estavam adorando a Deus baseado nas próprias perspectivas que eles tinham acerca de Deus. E por isso, muitos possuem uma visão equivocada a respeito de Jesus e sobre a sua obra. Você conhece verdadeiramente Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo? Você conhece de fato, verdadeiramente, a obra de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo veio? Por que Jesus Cristo morreu? Por que ele se esvaziou? Porque ele se tornou semelhante a nós, se humilhou de modo que se tornou semelhante a nós. Por quê? Você sabe? Se você não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo e a sua obra, certamente você vai ter uma visão equivocada sobre ele. Um exemplo? A multidão aqui de Lucas. A multidão que Lucas descreve. Por mais belo que sejam as palavras que eles lançaram ao Senhor, bendito é o rei que
vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas, mas ainda assim, eles tinham uma visão equivocada sobre Jesus Cristo e sobre a sua obra. Por quê? O povo, ele estava esperando um líder político. Os judeus, eles estavam esperando um rei que pudesse tirar eles da opressão de Roma, e não estavam esperando um rei montado no jumentinho. Não era isso que eles estavam almejando. Não era isso que eles estavam desejando. Não era essa a esperança deles. Não era esse tipo de rei. Mas sabe por que eles tinham essa visão equivocada a respeito de Jesus Cristo? Vou lhe dizer, é o problema. Os judeus achavam que o problema deles eram os romanos. Os judeus achavam que o problema maior que eles tinham era a opressão que eles estavam sofrendo dos romanos. Quando na realidade, na verdade, eles estavam cegos e incapazes de enxergar qual é o maior dos seus problemas. No sermão passado, o terceiro servo, ele claramente tinha uma visão equivocada acerca do rei. Olha que diz o versículo, acompanhe na sua Bíblia, por favor. O versículo 21, capítulo 19. Porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Então, esse terceiro servo, o servo chamado de mau, teve uma visão equivocada a respeito da obra de Jesus Cristo. E por isso agiu da maneira que agiu. Por isso, o grande ponto desse sermão é, você que está anotando, conhecer verdadeiramente a Deus e a sua obra nos livra de ser como este servo inútil. Conhecer verdadeiramente a Deus e sua obra nos livra de ser como este servo inútil. Dito essas coisas, olhe novamente os versos 28 a 34, vamos ler novamente. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então a nossa narrativa começa com Jesus indo rumo a Jerusalém. E percebendo que ele se aproximava dessas 2 cidades, Betfagé e de Betânia, e Betânia aqui é muito significativo, pois é aqui que Jesus ressuscitou Lázaro, irmão de Maria, Marta. Então, era nessa cidade de Betânia onde moravam os amigos mais próximos de Jesus. Ficava aí em torno de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então, à medida que eles caminhavam e à medida que eles iam se aproximando dessas 2 vilas, pequenas vilas, Jesus pede para que 2 dos seus discípulos, e o texto não diz quem são esses discípulos, que vão a uma aldeia à frente e que possam pegar um jumentinho que está preso lá e tragam para ele, porque é por meio desse jumentinho que ele iria entrar na cidade de Jerusalém. Diante disso, existem verdades nesse texto que nós precisamos explorar, que nós precisamos tratar. E a primeira delas é sobre a onisciência de Jesus Cristo, um atributo da sua divindade. Algo latente nesse texto, olha o versículo 30 e 31. Dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Aqui nós conseguimos enxergar um atributo que pertence a Deus, mas que também é dado a Jesus Cristo. Um atributo incomunicável, isto é,
é uma qualidade do Senhor, é um atributo que só pertence a Deus e Ele não compartilha com as suas criaturas. Diferentemente do amor, da misericórdia, da graça, isso são atributos de Deus que Ele também compartilha conosco. Então podemos ser amorosos, misericordiosos e graciosos uns com os outros. Mas esse atributo, a onisciência, a presciência, pertence somente a Deus, e aqui é dado a Jesus Cristo. Vemos a presciência de Jesus, ou seja, Ele está vendo o que vai acontecer no futuro, mas Deus só sabe disso porque de antemão isso foi decretado. De antemão, isso já foi determinado pelo Senhor, antes da fundação do mundo. Então, Jesus está falando para os seus discípulos algo que irá acontecer no futuro, à frente, e só Jesus sabe o que iria acontecer. Isso é para demonstrar, irmãos, aqui que Jesus é plenamente humano, sim, mas Jesus também é plenamente Deus. Habita em Jesus a natureza divina, e a Bíblia testifica dessa verdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1, por favor. João, capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tanto é que isso é verdade, que o Evangelho de João, lá no seu final, diz assim, no capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João escreveu esse Evangelho com o objetivo de testificar, mostrar a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é plenamente homem e também é plenamente Deus. Plenamente Deus. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer, irmãos. Tanto é que ele detalha muito bem para os seus discípulos o que eles deveriam fazer quando chegassem no determinado local. Vão à aldeia, desprendam o jumentinho que vai estar lá amarrado e tragam a mim. E tragam a mim. Jesus pede para que eles avancem, que eles vão até essa aldeia. E se alguém chegar a questionar o porquê eles estavam desprendendo esse jumentinho, eles tinham que falar, porque o Senhor precisa dele. Esse texto no grego pode ser traduzido como o Senhor dele, do jumentinho, precisa dele. Tá? Então ele pode ser traduzido dessa maneira também. Então, olha só que interessante, Jesus está reconhecendo, o jumentinho é do próprio Senhor. Se alguém questionar, se os donos questionarem, digam, o dono dele, o dono desse animal precisa dele. E pronto, acabou. Tanto é que os donos, ao serem questionados, nem fizeram nada, Prontamente eles deixaram o jumentinho ser levado pelos discípulos, porque eles entendiam. Então este momento sobre o jumentinho, de certa forma, apontava para a realeza de Jesus. Ainda que aquele povo, ainda que aqueles discípulos não entendessem isso também. Por quê? Nos tempos antigos, requisitar um animal de carga era benefício somente dos reis. Porque este ato demonstrava autoridade. E isso fica mais evidente quando Jesus diz no verso 30, parte B, o qual ainda ninguém montou. Isso significa que este animal é reservado somente para ele. Solicitar um animal de carga não domado significava, era considerado sagrado, e por isso era oportuno para a montaria de um rei. Porque o cavalo do rei ninguém, absolutamente ninguém, irmãos, poderia montar, a não ser o próprio rei. Por isso, a imagem do jumentinho tem tanta relevância aqui, e de certa maneira ela aponta também para a realeza de Jesus Cristo. E ele também é simbólico. Não perca de vista que o povo estava esperando um Jesus político. É importante, é interessante que você entenda o que estava acontecendo aqui.
Os judeus estavam sob o comando de Roma. Ainda que os romanos tenham deixado certa liberdade religiosa, porque eles poderiam ir ao templo, adorar, mas eles viviam oprimidos, pagavam grandes impostos a Roma. Os soldados, volta e meia, estavam ali ao redor deles, intimidando eles. Então, era por isso que eles tinham uma expectativa tão alta de que viesse um líder, um homem que pudesse trazer uma revolução contra Roma, um homem que pudesse trazer libertação à nação de Israel e trazer a independência que Israel tinha. Por isso que eles estavam com uma expectativa tão alta, esperando um líder, tal como Davi e Salomão foram em seus tempos, e trouxessem a independência de Israel. Era essa a expectativa deles. Era isso que estava acontecendo naquele tempo. Eles estavam esperando um rei davídico, um rei que pegasse a espada e que lutasse pelos judeus. Imagina, irmãos, estavam oprimidos, sofrendo. A espera por eles era grandiosa. Então eles estavam esperando alguém que viesse com poder e fizesse tal como Davi e Salomão fizeram, em seus tempos. Tendo isso em vista, como você espera que um rei venha, irmãos? Como você espera que um rei se vista? Como você espera que ele entre de uma forma triunfal? Certamente montado em um cavalo forte, um cavalo de guerra, as suas vestes cheias de ornamentos, coisa mais linda, púrpura, riqueza. Mas não é isso que nós encontramos quando nós olhamos para Jesus Cristo. Jesus pede um jumentinho, e além de tudo aquilo que eu falei sobre ele, a imagem desse animal representa humildade. Humildade. Ao vir montado num jumentinho, Jesus está mostrando que o seu reinado é diferente daquilo que o povo estava esperando, do que as pessoas estavam esperando. Jesus está demonstrando que ele não veio para fazer conquistas humanas, mas para inaugurar um reino que não é deste mundo, irmãos. Um reino que será marcado pela paz, um reino que será marcado pela justiça, um reino que será marcado pela misericórdia. Então Jesus veio para inaugurar um reino diferente do reino que eles estavam esperando. Ao vir montado também no jumentinho, Jesus cumpre a profecia de Zacarias 9:9. E eu peço que você vá até lá, por favor. Abra sua Bíblia em Zacarias 9:9. Diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Como é que ele vem? Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então o profeta estava anunciando a vinda de um rei, o anúncio de um rei, e ele viria de forma pacífica e humilde. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é: alegrem-se, animem-se, cantem, o rei vem ao encontro de vocês, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Isso é motivo de regozijo. O que ele veio fazer? Trazer libertação, justiça, salvação. E como é que ele vem? Humilde, montado em um jumentinho. Jesus não veio, irmãos, para subjugar pelo poder. Jesus veio para transformar corações. Ele não vem para guerrear, mas Jesus veio para trazer a paz. O povo estava ansioso pela libertação. É como se eles estivessem dizendo: chega de Roma, chega de tanta opressão. Nós queremos ser livres. Estavam esperando um líder que pudesse restaurar Israel, mas a grande verdade é que ele iria trazer um outro tipo de vitória. Não uma vitória passageira,
que era o que o povo esperava, mas uma vitória espiritual e eterna, que dura para sempre. Mas eles não entendiam isso. Por quê? Porque eles não entendiam qual era o maior dos seus problemas. O que eles achavam que eram os seus problemas? Eles estavam com os seus olhos voltados tão somente para aquilo que estava acontecendo com eles. Os seus olhos estavam voltados tão somente para as circunstâncias, para Roma. Eles achavam que o problema deles era a política, era o sistema. Eles achavam que o problema deles era a opressão que eles estavam recebendo dos romanos. Eles achavam que o problema deles era que os maiorais estão pisando nos mais humildes. Agora, faz o exercício, olha para os nossos dias. Tem muitos cristãos, muitas pessoas dessa mesma maneira. Sabia disso? Achando que o seu maior problema são as suas circunstâncias. Tem muito cristão enganado. Tem muito cristão achando que o problema maior é a política. Tem muito cristão achando que o maior dos problemas é a perseguição, é o governo, é a inflação, é tudo muito ruim. Sim, é muito ruim, mas não é o maior dos problemas. Não é. Assim como em muitos de nós há uma cegueira espiritual para aquilo que realmente importa. Nós somos cegos para aquilo que verdadeiramente importa. E olhos tão abertos para aquilo que é fútil, desprezível. Nós fazemos isso. E é verdade, irmãos, tudo é verdade que nós vivemos em um mundo de opressão, em um sistema de opressão. É verdade que o nosso sistema é ímpio. É verdade. É verdade que pagamos impostos absurdos. É verdade que sofremos injustiça, sim. É verdade que o pobre sofre, sim. Mas isso não é o maior dos nossos problemas. Não é. É muito real todas essas coisas. Muitas pessoas estão buscando paz, tranquilidade, para poderem prosperar, para poderem avançar, para poderem progredirem na vida. E todas essas coisas são verdadeiras e legítimas. Mas existem muitos cristãos cegos para aquilo que é o maior dos seus problemas. As pessoas estão cegas quanto àquilo que realmente matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não morreu para que eu e você tivéssemos vida fácil, tá? Jesus Cristo não morreu para que a gente vivesse na abundância. Jesus Cristo não morreu para que eu e você fôssemos ricos. Não foi. Ele não foi morrer para que acabasse a perseguição. Ele não foi morrer para que acabasse com todos os sofrimentos e agora é só vitória, agora é só vitória. Não, foi para isso não. Não foi. Ele foi morto por causa de pecadores. Jesus Cristo morreu por causa do seu pecado, do meu pecado. Ele morreu por causa de mim, por causa de você, miseráveis pecadores, é o que nós somos. Jesus Cristo morreu para pagar o preço pelas nossas mentiras. Jesus Cristo morreu para pagar o preço pelo nosso orgulho. Jesus Cristo veio, sofreu, padeceu, morreu por causa das nossas vaidades. Foi para isso que Ele veio. Jesus Cristo veio, morreu, sofreu por causa do nosso egoísmo, por causa das nossas imoralidades. Jesus Cristo veio, sofreu o que sofreu, padeceu, foi entregue nas mãos dos gentios para acabar com o pecado, porque o pecado traz separação entre nós e Deus. A paz que o povo então estava esperando era política, e se isso chegasse, certamente era algo momentâneo, mas a paz que Jesus Cristo oferece é a reconciliação entre Deus e os homens. E essa é uma paz que excede todo o entendimento. E essa é uma paz eterna. Não tem fim.
Nós podemos estar muito bem com as demais coisas da vida, mas se não estivermos em paz com Deus, significa que nós não temos nada. Você pode estar prosperando do que for, irmão. A sua vida pode estar uma maravilha, mas se o seu relacionamento com Deus está comprometido, tudo que você tem não é nada. Escória. É isso que é. Podemos ter muito, mas se não tivermos Jesus, nós não temos nada. Porque quando estamos com Jesus Cristo, nós temos tudo, absolutamente tudo. Estamos preenchidos, completos, satisfeitos, plenamente satisfeitos. Isso significa que não precisamos de absolutamente mais nada, porque nós já temos tudo. Assim como os judeus, o que nós mais buscamos e fazemos, e a gente faz isso de uma maneira incansável, a gente gasta a nossa energia, é acima de tudo ter uma vida melhor. Buscamos vida fácil. E não queremos santificação. Nós não queremos seguir o caminho do arrependimento, porque o caminho do arrependimento é doloroso. Porque o caminho do arrependimento é difícil e nós não queremos isso. Porque o caminho do arrependimento tem perdas. Seguir a Cristo significa que você terá perdas na sua vida. É o custo do discipulado. É o custo de seguir Jesus Cristo. Então, existem muitos homens e mulheres que estão lutando por coisas justas, por coisas legítimas, mas não estão se esforçando, se dedicando, se empenhando, lutando pela justiça de Deus. Existem muitas pessoas que estão buscando o seu próprio reino, mas não o reino de Deus e a sua justiça. Estão colocando o quê? Os seus desejos acima dos do Senhor. Estão colocando a sua própria vontade acima da vontade do Senhor. Estão colocando as suas vaidades acima das coisas de Deus. Por isso, abra os seus olhos, meu irmão. Saia da superfície. Eles estavam cegos para o maior dos problemas. O maior do seu problema é o seu pecado. É isso. Isso é o maior dos seus problemas. Eles achavam que tinham um problema com o imperador, mas o seu real problema era com Deus. Eles achavam que tinham um problema com a opressão de Roma, quando na verdade o problema era o seu pecado. E existe no meio de nós muitos cegos espiritualmente, que conseguem apenas ver Jesus como o Nazareno, e não como Jesus, o filho de Davi. Tem muitos que vivem assim, incapazes de enxergar. Tem olhos, mas não veem. Muitos incapazes de entender que Jesus é o filho de Davi, que tem misericórdia daqueles que são dependentes, que tem compaixão daqueles que batem no peito e diz: tem pena de mim. Tem misericórdia daqueles que estão contritos de coração, daqueles que enxergam a sua real necessidade, o seu maior problema. E eles não enxergam que Jesus está indo para Jerusalém para morrer, e não para lutar. São incapazes de enxergar essa realidade. A libertação que o profeta Zacarias está dizendo aqui no seu texto é a libertação do poder do pecado. E foi para isso que Jesus Cristo veio, para tirar as algemas de nossas mãos e pés, para nos libertar do império das trevas, porque todos nós estávamos sendo conduzidos por Satanás. Andávamos segundo o príncipe deste mundo, fazíamos tudo aquilo que era desejoso da nossa carne, dos nossos pensamentos. Era assim. E Jesus veio para quebrar isso, para nos dar a verdadeira liberdade. Mateus capítulo 1, versículo 21, abra sua Bíblia, por favor.
Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Explicando o motivo. Porque ele salvará o seu povo do quê? Dos pecados deles. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Eita, não é esse texto não. Então vamos avançar para outro. Colossenses 1, 13. Não é esse texto não, acho que eu me enganei quando eu coloquei. Colossenses 1, 13. Acho que não era nesse texto que eu estava pensando. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Assim como eles, muitos de nós estão cegos para essa verdade. Ainda que estejam com os seus olhos abertos, são incapazes de enxergar. Caminhando então, irmãos, os discípulos prontamente ouviram a mensagem, o comando de Jesus e prontamente foram e fizeram aquilo que ele pediu. Pegaram o animalzinho e levaram até ele. E agora eu peço que você acompanhe na sua Bíblia a leitura do versículo 35 a 38. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Os discípulos, então, no versículo 35, ajudaram a Jesus a montar no jumentinho, e conforme eles iam avançando, as pessoas iam colocando as suas capas pelo caminho, e ao passo que ele se aproximava cada vez mais da cidade, toda a multidão, com muita alegria, começaram a louvar a Deus. Toda a multidão dos discípulos, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz. Por quê? Por todos os milagres que eles tinham visto. Por tudo aquilo que nós já ouvimos até aqui. De todos os milagres que Jesus fez até aqui. E nesta multidão, não estavam somente os 12 discípulos de Jesus Cristo. Mas havia toda aquela caravana, todas aquelas pessoas que seguiam a Ele. E o texto vai dizer que eles louvavam a Deus por causa dos milagres. Olhe Lucas 18:43. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Olha a parte final desse verso. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então todo o povo, vendo os milagres que Jesus fazia, tal como esse de curar o cego Bartimeu, dava louvores a Deus. E certamente, irmãos, muitos outros milagres que nós vimos. Então, por isso que a multidão estava tão assim, animada, entusiasmada, exaltando ao Senhor pelo seu poder, pela sua grandeza. E por isso que eles, no verso 38, proferiam essas palavras: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então eles declararam que Jesus é Rei. Eles estavam declarando em alta voz que Jesus veio da parte do Senhor. E este clamor que eles estavam fazendo é sim uma expressão de adoração genuína, que reconhece a soberania de Deus, que entende que Deus é todo-poderoso.
A multidão está reconhecendo a realeza, o reinado de Jesus Cristo, ainda que de forma limitada. Ainda que eles não entendessem sua completude. Porque eles não compreenderam verdadeiramente o caráter deste reino, o caráter do reino que Jesus veio instaurar. Então todos eles louvavam a Deus. Por quê? Porque Deus certamente ouviu as suas orações a respeito de um rei. Estavam pedindo um rei e Deus mandou, enviou. Como nós vimos, eles tinham um entendimento errôneo sobre esse reinado. O povo, fico imaginando que o povo deveria estar pensando, né? Agora vai, a liberdade está por vir, finalmente nós vamos ser livres. Tem alguém agora que vai nos conduzir e que vai nos liderar e que vai tirar toda essa opressão. Essa era a expectativa, era isso que eles esperavam de Jesus Cristo. E tudo o que eles falaram acerca de Jesus é verdade. Jesus de fato é bendito, Jesus é rei, Jesus vem em nome do Senhor, trazer paz e glória nas maiores alturas. Tudo isso é muito verdadeiro, mas eles perdiam de vista a essência, irmãos, a essência da missão de Jesus. Esses homens e mulheres estavam seguros de que eles seriam um líder nacional, que iria trazer a glória inicial da nação de Israel. Sabe que isso demonstra que eles estavam surdos quanto às palavras dos profetas. Porque os profetas, tudo o que eles falavam e anunciaram era acerca de Jesus Cristo, sobre o seu reinado, sobre a sua realeza. E eles estavam cegos quanto ao propósito principal de Jesus. Muitas vezes a nossa adoração pode ser como a da multidão, focada em expectativas pessoais e terrenas, ao invés de estar centrada na salvação eterna que Jesus Cristo oferece. Isso é tão verdade que quando essa multidão entende que a sua expectativa, que a sua espera não foi atendida, essa mesma multidão que bradou em alta voz, que louvava a Deus, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que vai dizer depois, crucificam. Evangelho de João, capítulo 19. Abre a sua Bíblia, por favor. João, capítulo 19, versos 14 a 16. E a mesma multidão, quando eles percebem que a expectativa deles foi quebrada, rapaz, esse Jesus aí não é o que a gente estava esperando, não. Eles têm essa atitude. João 19, versículo 14 a 16. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilato disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: olha, fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. A mesma multidão, que agora estava dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, está dizendo, crucifica-o. A mesma multidão que está reconhecendo o seu reinado, agora está dizendo, não, ele não é rei sobre nós, não. Quem reina sobre nós é César. Crucificam. E nós somos iguais a eles. Por quê? Porque quando Deus não atende às nossas expectativas e aquilo que a gente espera, aquilo que a gente está almejando, desejando, qual é a nossa atitude? De reclamar, de murmurar, de questionar. Por quê? Por que o Senhor não fez isso, o Senhor não fez aquilo? Nos voltamos contra Deus, procuramos culpados, a quem culpar, é isso que nós fazemos. Viramos as costas para o Senhor. Pode perceber, a analisar com sinceridade a sua vida.
A última vez que você foi frustrado por Deus, como você reagiu? Com impaciência, certamente. E por que nós agimos dessa maneira, irmãos? Porque queremos que tudo seja conforme o nosso querer. Porque a gente quer que Deus faça, não é a vontade dele não, é a nossa vontade. A gente quer que Deus ele se adapte aos nossos padrões. Queremos que Deus ele seja um gênio da lâmpada e atenda todos os nossos desejos, pedidos. Nós queremos que Deus faça o nosso querer, que Ele siga o nosso gosto, que Deus siga as nossas preferências, que Ele faça todas as nossas vontades, ainda que essas vontades não sejam da vontade dEle, mas nós queremos que sejam feitas, porque é a nossa vontade, e isso é que importa, não é? Não é isso que falamos? Somos egoístas demais. Achamos que temos o controle de tudo quando nós não temos nada. Não passamos de neblina. Nós estamos aqui, mas bater um vento, some. E a gente perde de vista quem verdadeiramente somos. Precisamos nos colocar em nosso lugar, nosso real lugar. Somos pecadores. E por vezes nós estamos querendo usurpar o trono que só pertence a Jesus Cristo. Por vezes nós queremos usurpar e tomar o reinado de Jesus. É isso que nós fazemos. Nós achamos que somos os governantes das nossas vidas. Mas você já está cansado de ouvir que é tudo conforme a vontade de Deus. O próprio Jesus se submeteu à vontade do Senhor, e quem é eu e você para queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito? Jesus, sabendo que iria padecer, que a morte já estava perto de acontecer, junto com os seus discípulos, ora, com o seu rosto no chão, e passa de mim esse cálice, mas o versículo não termina aí, ele continua, contudo, seja como tu queres, e não como eu quero. Seja como o Senhor deseja, ó Deus, e não como eu desejo, Senhor. Que as coisas aconteçam do seu jeito e não do meu jeito. É por isso que Deus possa frustrar cada um dos nossos sonhos. Que Deus possa frustrar cada um dos nossos objetivos, das nossas metas, que Deus quebre, destrua mesmo, se eles não estão de conformidade com a vontade do Senhor. É essa oração que nós precisamos fazer. E você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de pedir para Deus frustrar aquele desejo que você tanto quer, que você tanto almeja, que você estava esperando por tanto tempo? Você é corajoso de fazer uma oração como essa? E se ele frustrar mesmo, como você vai reagir? Como você vai ficar? Porque tem isso, a gente pede que Deus faça a vontade, Ele faz a vontade dEle, mas ainda assim a gente reclama. A gente reclama. A nossa oração é que devemos pedir que Deus frustre os nossos planos, se eles não forem conforme os desígnios do Senhor, porque o nosso maior desejo, porque o nosso maior anseio é estar no centro da vontade de Deus. É isso que você almeja? Estar no centro da vontade de Deus? É isso que você deseja? Ser agradável a Deus, fazendo a vontade dEle, não a sua? É essa oração que nós precisamos fazer. Olha o versículo 39 e o versículo 40 do capítulo 19 do livro de Lucas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem,
as próprias pedras clamarão. No meio dessa multidão não havia somente seguidores de Jesus, não haviam somente os discípulos de Jesus, mas também existiam aquelas pessoas que eram contrários ao seu ministério. Aqui, a saber, os fariseus. Para os fariseus, a multidão, o que eles estavam anunciando, toda bendita o rei que vem em nome do Senhor, soava como blasfêmia para eles. Eles estavam ali com o propósito de interromper e de acabar e quebrar a celebração que estava acontecendo. Eles queriam fazer com que o povo se calasse e não rendesse glórias a Deus, e não louvasse, e não reconhecesse a realeza de Jesus. Eles queriam que Jesus fizesse calar os seus discípulos, e a resposta que Jesus dá a eles é surpreendente, irmãos. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se os homens pararem de louvar, se a humanidade não reconhece a realeza, o reinado de Jesus, se a humanidade não reconhece o governo de Jesus, que reconhece que Ele é rei, mas a natureza vai reconhecer, e a natureza vai engrandecer, vai clamar ao Senhor. Se os homens não fizerem, a natureza fará. Até a natureza, irmãos, reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, reconhece o seu reinado. Diante de tais verdades, então não tem como impedir a adoração a Jesus Cristo. Se a humanidade se recusa a reconhecer como rei, Deus usará outra maneira de revelar sua glória. A adoração, então, é algo inevitável, ela vai acontecer. Quando o homem reconhece verdadeiramente a soberania de Deus sobre tudo, a resposta que ele dá a isso se expressa por meio do louvor. E entenda que o louvor não se restringe a cantar somente. Render louvores a Deus não é só cantar, não é entoar louvores. Louvar a Deus é coração quebrantado, é confissão de pecados, é quebrantamento, é arrependimento, é oração, é testemunho. Todas essas coisas é louvor a Deus. E quando nós somos impactados com a grandiosidade do Senhor, é inevitável que nós não adoremos ao Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Por isso que nós temos aqui então uma tensão entre uma adoração verdadeira e uma adoração, ainda que sejam com palavras bonitas, mas que está sendo mal orientada. Por quê? Porque a verdadeira adoração não se restringe e não se resume ao júbilo, mas sim a uma rendição completa ao Senhor, reconhecendo a realeza de Cristo e recebendo Cristo como governante das nossas vidas. Você pode declarar bem alto que Jesus é rei, mas no seu coração Ele não governa. Existem muitas pessoas dizendo Senhor, Senhor, cantando alto, com as suas mãos erguidas, cantando verdade sobre Jesus Cristo e o seu reinado. Mas sabe, essa adoração não passa de uma adoração vazia, da boca para fora. Por quê? Porque os seus corações de fato não estão rendidos ao senhorio de Cristo. Não estão rendidos ao Senhor. Elas não têm Cristo como o Senhor de suas vidas. Não é Cristo o Rei de suas vidas, mas sim eles mesmos. Não pense que só porque você está aqui cantando, orando, vendo, está adorando a Deus. Pode ser que você cantou tudo o que cantou, orou, leu e ainda assim está adorando outra coisa que não é o Senhor. Você pode estar aqui agora olhando para mim, mas a sua mente está voando, pensando em coisas que tem para fazer amanhã. E o amanhã você nem sabe nem se vai chegar amanhã para você. E já está se preocupando?
Então você pode estar aqui fisicamente, mas o seu coração não está aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Isaías, capítulo 29, versículo 13 diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está distante de mim, longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Nós acabamos de cantar vários louvores acerca de Jesus Cristo, acerca do reinado de Jesus Cristo, acerca de Jesus ser rei, mas será que Ele é o rei mesmo da sua vida? Jesus Cristo é o rei da sua vida? É Jesus Cristo que tem conduzido os seus caminhos? Quem tem direcionado, quem tem governado a sua vida? A quem você tem prestado culto? A quem você tem adorado? Porque a verdadeira adoração reconhece que Jesus é rei e soberano, que vem para transformar a vida e a história. Jesus não veio para satisfazer os nossos caprichos. Jesus não veio para satisfazer os nossos gostos, as nossas preferências, para fazer aquilo que nós queremos. Jesus não veio para satisfazer as nossas expectativas egoístas, mas Jesus veio para estabelecer o seu reino, e o seu reino é de paz, o seu reino é de justiça, salvação. Com isso, nós estamos sendo exortados a reconhecer Jesus como Rei, a viver uma vida de adoração contínua e transformadora, onde nossa relação com Ele não é superficial, mas marcada por uma transformação profunda de coração. É isso. Nós precisamos precisamos sair da superfície e nadar em águas mais profundas, no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor. Nosso relacionamento com Cristo é muito raso. Isso se tem. Quando tem? Pode perceber, muitas vezes quando dizemos que não estamos bem, muito provavelmente é porque a nossa comunhão está comprometida, a nossa comunhão com o Senhor está comprometida. Se o nosso relacionamento com Deus não vai bem, irmãos, isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos uns com os outros, em tudo, no trabalho, na faculdade, na escola. Reflete. Não perca de vista que a coisa mais importante para Deus não é os seus sacrifícios, e sim um coração contrito, um coração quebrantado. Deus não quer os seus atos religiosos, Ele quer o seu coração. Que você esteja rendido somente a Ele. É isso que o Senhor deseja. E como tem sido o seu relacionamento com Deus? Responda essas perguntas com sinceridade. Diante do Senhor, tendo o Senhor como testemunha. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? E quanto às disciplinas espirituais, tem praticado? Questione-se, será que você está bem de verdade? Você pode estar sorrindo por fora, cantando, conversando, se alegrando, mas por dentro está podre, porque tem falhado com o Senhor. Enquanto você não ajustar o seu relacionamento com Deus, as outras coisas na sua vida não irão se ajustar também. Ajuste-se primeiro com o Senhor e você vai ver como as outras coisas, as outras áreas de sua vida vão se ajustar também. Mas primeiro com Deus, seu relacionamento com Deus. Ontem o pastor Ian pregou na congregação do Grande Vitória e ele falou algo muito impactante. Em nossos dias, muitas pessoas dizem que Deus é somente aquele que dá, que só é benefícios e tudo. Venha para Jesus e você vai ter vitórias, você vai ter o seu relacionamento restaurado, a sua situação financeira vai melhorar. Só que as pessoas esquecem da outra parte também. É que esse mesmo Deus que dá,
é o Deus que tira. Se sua comunhão com Ele está comprometida, se o seu relacionamento com Deus está quebrado, se você tem se separado do rebanho, se você tem se desviado para a esquerda, para a direita, certamente o Senhor vai tirar algo de você, para que você se volte para Ele. O que o Senhor precisa tirar da sua vida, para que você priorize Ele em primeiro lugar? Hein? O que o Senhor precisa tirar de você? Os seus sonhos? Alguém? Não ache que só porque as coisas estão indo bem na sua vida, significa que Deus está aprovando e aceitando o que você tem feito. Você tem tirado o tempo para conversar com Deus? E quanto à leitura da sua palavra, você abre a Bíblia somente quando vem à igreja no domingo? E a semana ela passa ali na estante empoeirada? O seu único contato com as Escrituras se resume aqui ao domingo? O que temos, irmãos? Lembra do sermão passado? O que temos feito das nossas vidas? A gente tem gastado muito tempo com coisa inútil e desprezado aquilo que mais importa na nossa vida, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Um coração transformado deseja as coisas de Deus. Um coração que foi quebrado por Jesus Cristo, o coração de pedra que foi tirado e agora no lugar é um coração de carne, ele almeja as coisas do Senhor. Ele deseja conhecer mais de Deus. Ele deseja aprender mais das coisas de Deus. Um coração que foi transformado, ele não se rende à preguiça. Um coração que foi transformado por Cristo, só quer saber dEle. Só tem Ele como o Senhor de sua vida. Um coração que foi alcançado por Cristo, só tem Ele como o Rei de suas vidas. Um coração transformado busca dia após dia ser parecido com Jesus Cristo. Jesus, então, ao entrar em Jerusalém, Ele não veio conquistar uma cidade física ou estabelecer um domínio político, mas Jesus Cristo veio para governar os corações dos homens. Jesus Cristo tem governado o seu coração? Você está adorando a Jesus Cristo como o Rei que Ele é? Ou a sua adoração está tal como a da multidão, baseada em expectativas humanas e superficiais? Como tem sido? A verdadeira adoração, então, é a que reconhece a soberania de Cristo, não como um líder terreno, mas como o Salvador eterno. A verdadeira adoração reconhece Jesus como o Rei dos Reis, que diz essas palavras entendendo a essência do reinado de Jesus. E ao reconhecer Jesus como Rei, nós somos convidados a adorar não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas vidas. Precisamos nos render inteiramente a Cristo, em obediência a Ele. Um coração transformado deseja fazer a vontade de Deus. Um coração transformado obedece aos mandamentos, às ordens do Senhor com muito amor. E no fim, irmãos, muitos lamentarão por haverem negado esse Rei em seus corações. O Rei está voltando. E como Ele vai lhe encontrar? O Rei está vindo. E você vai prestar contas.
o Senhor, será que Ele vai lhe chamar de servo bom? Ou Ele vai lhe chamar de servo mau e lhe encaminhar para a destruição? Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Falando ainda ao servo inútil, no versículo 24, e disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Olha o que acontece com aqueles que desprezam o Senhor e não fazem o que Ele manda. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, adore ao Senhor não somente com gestos externos, mas com o seu coração rendido e quebrantado ao Senhor. São as aplicações. Reconheça o reinado de Jesus Cristo na sua vida. Viva uma vida marcada onde é o Senhor que governa o seu coração, a sua vida e não você mesmo. Deixa Jesus comandar tudo, porque Ele sabe o que é bom para você. Você não, nós não, mas Ele sim. Lance fora toda a ideia que você tem acerca de Jesus Cristo que não foi orientada pela palavra de Deus. Como nós podemos conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo? Por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus. Como nós podemos conhecer a obra de Jesus Cristo? Por meio das Escrituras Sagradas. Por isso, se esforce na meditação da palavra, tenha zelo com as Escrituras, estude, medite, reflita, para que você tenha cada vez mais conhecimento acerca deste Rei e da sua obra. E por fim, deixe Jesus reinar sobre a sua vida. Se por alguma razão há em nosso meio alguém que ainda não confessou, professou a fé em Cristo, este é o momento, tá? O momento do arrependimento é hoje, não é mais tarde, não é amanhã, é agora. Amanhã pode ser muito tarde. O tempo de se voltar para Cristo é agora. O momento do arrependimento é hoje. O Rei está voltando. E como Ele nos achará. E como Ele lhe achará. Que Deus aplique a sua palavra em seus corações.